aviões de combate, tanques submarinos e gases tóxicos entraram em cena durante a Primeira Guerra Mundial em um trágico reflexo da corrida armamentista entre os países beligerantes de 1914 a 1918, na tentativa de diziminar o inimigo. Os britânicos testaram um veículo blindado que se movimentava por meio de esteiras, já em 1914, para acompanhar a infantaria. Em 1916, na Batalha do Somme, foi utilizado pela primeira para o combate com resultados um pouco convincentes. A guerra acabou com qualquer iniciativa para regular os armamentos. E a inovação mais aterradora, os gases tóxicos, utilizados pela primeira vez pelos alemães, afetou profundamente as pessoas. Tomados pelo pânico, cegos ou asfixiados, milhares morreram sob o sofrimento cruel. Os dois lados aperfeiçoaram as armas químicas durante o conflito, mas sempre com o receio de sua técnica ser usada contra eles mesmos. E para se defenderem, os soldados usavam óculos, máscara de proteção ou improvisavam cobrindo os rostos com panos. Passou a vir também do céu. Em 1914, a aviação estava dando seus primeiros passos, principalmente no uso de combate. Por isso, os aviões inicialmente foram usados somente como postos de observação. Com a ideia de romper o bloqueio imposto pela Inglaterra, Berlim iniciou a Primeira Guerra Submarina no Mar do Norte. Sua ampliação em 1917 para tentar asfixiar os aliados acabou voltando-se contra si, porque foi um dos pontos determinados para os Estados Unidos entrar na guerra. Hoje eu irei falar sobre Brasil e a Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial ocorreu em 1914 a 1918. Envolveu a participação de muitos países, e o Brasil com certeza não queria ficar de fora dessa. Estes fatos foram estopim para a entrada do Brasil no conflito. O Brasil declarou guerra aos países da Tríplice Aliança, tais como Alemanha e Império Austro-Húngaro, em 1º de junho de 1917. Porém, o Brasil não enviou soldados para os campos de batalhas dentro da Europa. Dessa forma, nenhum militar brasileiro foi morto durante toda essa guerra. Mas quais foram os principais benefícios da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira? Durante os 4 anos da Primeira Guerra Mundial, os países europeus envolvidos em todo esse conflito voltaram à produção de suas indústrias para a fabricação de armamentos e equipamentos para os soldados, tais como comidas e outros. Dessa forma, o Brasil ficou sem opções para importar produtos manufaturados da Europa. Ricos cafeicultores brasileiros aproveitaram o momento e investiram capital acumulado nas indústrias, favorecendo assim a industrialização brasileira. O Brasil também lucrou muito exportando matérias-primas para os países em guerra, como, por exemplo, e principalmente a borracha. Também exportou muitos produtos agrícolas, café, cacau e açúcar. Voltando um pouco no contexto histórico, o Brasil adotou uma postura neutra em 4 de agosto de 1914. A posição brasileira seguiu a decisão dos Estados Unidos, que também declarou a neutralidade na primeira fase do combate. Havia um intenso intercâmbio político e comercial entre Brasil e Alemanha. O Brasil enviava oficiais brasileiros para servirem no exército alemão, que era considerado o mais bem preparado e organizado da época da Guerra Mundial. Por sua parte, o governo brasileiro adquiria mais armas de empresas alemãs, ou seja, eles se aproveitaram disso para conseguir ter o quê? Uma posição maior na Guerra Mundial. Agora vamos falar um pouco sobre a declaração da guerra à Alemanha. A mudança de postura começou em 11 de abril de 1917, após um submarino alemão torpedear e afundar o navio brasileiro Paraná. Diante disso, o Brasil rompeu todas as relações que eles tinham com a Alemanha, ou seja, eles começaram a perder o principal produto. O final da Primeira Guerra Mundial está relacionada com o início da Segunda, em vista que os interesses territoriais dos alemães não foram concretizados. Pelo contrário, ainda tiveram que devolver a região de Alsácia e Lorena para a França. No entanto, pode-se dizer que a Alemanha perdeu a guerra, pelo olhar político, pelo menos.
sendo que seu exército não foi derrotado. Na verdade, o que trouxe o fim da guerra foi um golpe burguês, organizado por pessoas, que em sua maioria eram judeus. E deste ponto começa a surgir a raiva de Hitler pelos judeus, pois naquela época Hitler era soldado e ele estava na linha de frente da batalha e ele queria muito continuar batalhando. Em 1917, os Estados Unidos entraram para a guerra do lado da Tríplice Entente, apoiando a França e Inglaterra. O impacto dos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, fez com que esse grupo vencesse a guerra, o que forçou os países da Tríplice Aliança a assinarem a própria rendição. A Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro tiveram então de assinar o Tratado de Versalhes, impulsionando uma série de punições e restrições para si mesmos. A Alemanha, por exemplo, teve que reduzir o número de seus soldados, além de autorizar o controle na indústria bélica. Eles também perderam uma região da França chamada Alsácia-Lorena e o corredor polonês. Na Alemanha, esse tratado ganhou uma série de repercussões, sendo um dos grandes influenciadores da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha acabou saindo como culpada da guerra, e ela teve que pagar uma pesada indenização financeira. Essa indenização causou um sentimento de humilhação e raiva entre todos os alemães, pois eles se viram injustiçados por todos os países vizinhos.